Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma aula nossa de gestão pública. Deixa eu mudar essa cor aqui. Laranja. Bom, gente, só relembrando, na última aula a gente viu os princípios constitucionais expressos da administração pública, que se encontra aqui no artigo 37 da Constituição Federal, e nós vimos o da legalidade e o da impessoalidade na última aula. Agora, hoje, a gente vai ver o da moralidade, da publicidade e da eficiência. Vamos lá. Bom, gente, o princípio da moralidade, ele se conquista quando você tem um perfeito equilíbrio entre dois outros princípios que a gente falou. O princípio da moralidade, ele é um equilíbrio entre o princípio da legalidade e da impessoalidade, que a gente já estudou. A gente vai entender por quê. A partir do momento que você age dentro da lei, né, dentro do princípio da legalidade, visando sempre o interesse público, igual rege o princípio da impessoalidade, você consegue atingir a moralidade administrativa. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vocês, né, como gestores públicos, vocês podem até estar agindo dentro da lei, mas se o seu interesse privado está prevalecendo sobre o direito público da coletividade, então você está sendo imoral. Você não está obedecendo o princípio da moralidade administrativa. Por exemplo, você colocou, tem dois agentes administrativos dentro da prefeitura, né? E você pode colocar ele no outro setor. Isso é legal? É legal. Você pode transferir a critério, a discricionariedade da administração pública, você pode transferir uma pessoa de setor. Só que essa segunda pessoa aqui, ela é muito mais eficiente, ela é muito mais capaz para aquele setor. Só que aquele setor, ele ganha umas horas extras que vai aumentar o salário. Aí o que você faz? Essa primeira pessoa aqui é seu amigo. Então, você vai colocar ela nesse cargo melhor para ela poder ganhar mais, mesmo sendo essa segunda pessoa aqui mais capaz. Ou seja, você acatou o princípio da legalidade, porque transferir uma pessoa de setor é legal, mas você não foi impessoal, você não pensou no bem coletivo, você pensou no seu bem particular, né? Porque é seu amigo, você quis ajudar seu amigo. A partir daí, você não agiu com moralidade, mesmo não sendo ilegal o que você fez. Por quê? Como essa pessoa que era mais capaz, para o bem do coletivo da administração pública, ela que deveria ter sido mudada de cargo, não esse seu amigo. Entendeu? Então, a gente tem que pensar, é legal? Se sim, beleza. É impessoal? Você está pensando na coletividade? Então, ótimo. Então, é moral. Isso é o princípio da moralidade. É uma junção do princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade. Se existe uma quebra desses dois primeiros princípios estudados, da legalidade e impessoalidade, a moralidade ela vai por água abaixo, ela vai para o lixo. Então, vamos ver aqui. O princípio da moralidade impõe ao administrador agir de maneira ética, com probidade. O que é probidade? Honestidade, retidão, considerando que o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. A acumulação ilícita de dois cargos públicos é um bom exemplo que afronta o princípio da moralidade, né, gente? Isso é vedado, é proibido. Se você acumula dois cargos públicos, você não está sendo moral. E esse exemplo aqui também que eu dei de transferências de pessoas é um outro exemplo de moralidade. São vários exemplos que a gente consegue perceber na mídia mesmo. Se você colocar no Google afronta do princípio da moralidade notícias, você vai ver vários escândalos envolvendo isso. Beleza? Vamos para o princípio da publicidade. Gente, esse princípio, ele traz duas vertentes. Vamos pensar o seguinte. Vamos lembrar que todo ato administrativo, para ele surtir um efeito, para ele ter validade, ele tem que ser publicado.
publicado. E já vai trazer junto com ele a característica de ser público, né? O princípio da publicidade diz que não adianta um ato, uma ação administrativa ser produzida sem que seja publicado, como determina a lei. Imagina, isso aqui, a Bárbara. Bárbara é você, essa, olha que linda. A Bárbara rala, estuda 3 anos para concurso público e passa na prova. Aí ela recebe uma ligação. Parabéns, você está nomeado para o cargo tal, vem aqui no dia tal horário para você tomar posse do seu cargo. Aí ótimo, né? Aí a Bárbara vai lá toda feliz e fala, né? Chega no dia lá, oi, eu sou a Bárbara, eu recebi uma ligação, eu fui aprovada e tal. Aí o povo do órgão público, tipo, oi? Como assim? Quem que é você? Tem alguma coisa publicada no Diário Oficial da União? Você recebeu alguma carta da administração? Ou seja, gente, fala, o que é verbal não tem valor nenhum para a administração pública. Se não houver publicidade, os atos são nulos, é como se nunca tivesse existido. Esse exemplo da Bárbara foi um exemplo, mas a gente pode pensar no caso de licitação. O que é licitação? Tudo que o órgão público for comprar é feito através de licitação. E é através do edital que tem que ser amplamente divulgado. Esse edital, por quê? Para ter a oportunidade de todo mundo participar. A administração pública, o município, vamos pensar na prefeitura, paga direitinho, gente. Então, é muito bom participar de licitação. Então, é interesse de todo mundo participar de licitação. Só que aí o prefeito fala, não, eu quero que empresa tal ganhe essa licitação. Então, eu não vou divulgar. Não vou anexar mural, eu não vou publicar em jornal. Para tal empresa só ficar sabendo, só ela aparecer e ela ganhar. Pode isso, gente? Não pode. O que vai acontecer? A licitação ela vai ser anulada, porque ela não respeitou o princípio da publicidade. Beleza? Tudo tem que ser publicado. Não pode haver segredos na administração pública. Mas como tudo no direito, né, gente? Há as exceções. Quando que pode ser inutilizado esse princípio da publicidade? Quando não é necessário dar publicidade, né? Nos casos de garantia de intimidade, quando envolver, por exemplo, um processo de investigação criminal de um servidor, e principalmente, né, gente, informação de interesse da administração pública que sejam de segurança nacional. Tem coisas lá, principalmente isso a nível federal, que não pode ser divulgado, né? Que isso traria comoção pública. Então, esses casos de segredo nacional, aí isso pode ficar oculto, beleza? Vamos passar para o próximo princípio. Princípio da eficiência. Desculpa. O princípio da eficiência, gente, ele foi colocado para nós não na data da criação da Constituição Federal, né? Nossa Constituição Federal foi de 88. Mas ele foi colocado só 10 anos depois, através de uma emenda constitucional. O que é emenda? Uma emenda é uma emenda mesmo. Ficou uma lacuna na Constituição Federal e vai se emendando essa Constituição. Ó, gente, esse aqui tá errado, tá? Na hora de eu digitar. Não é 1888, não. É 1988. Nossa Constituição novinha. Só que esse princípio da eficiência, ele foi colocado só em 1998 por essa emenda constitucional. Então, gente, essa emenda foi chamada reforma administrativa, que mudou muita coisa na administração pública. Quando esse princípio ele foi acrescentado, a ideia foi que o servidor público, né, o gestor público, ele tem que oferecer da forma mais eficiente o seu trabalho. Quem nunca ouviu falar assim, tipo, se trabalhasse numa empresa privada, rendia muito mais. É um preguiçoso, né, servidor público? Quem nunca escutou falar isso? Então, essa emenda veio para garantir a agilidade e eficiência do servidor público, né? Porque também não adianta o servidor atender 70 pessoas por dia e não resolver nada para ninguém. Tem que ter agilidade, né? E eficiência.
essas duas características, beleza? Deixa eu ver o que eu posso falar mais. Esse princípio ele trouxe... isso é muito importante. Deixa eu até apagar aqui. Estava esquecendo. Esse princípio, gente, ele trouxe uma alteração muito interessante no artigo 47 da Constituição Federal, no que diz respeito à exoneração de servidor público. É quando se pode mandar embora um servidor público concursado. Porque existe o período probatório, né? De 3 anos. Você passa no concurso, aí tem esse período probatório que você não pode fazer nada errado e você fica naquela corda bamba, fazendo tudo com muita eficiência, tudo muito certinho, né? Então, a pessoa que passava em concurso público antigamente, passava 3 anos assim, morrendo de medo de fazer qualquer coisa errada e ser exonerado, mandado embora. Mas também, quando passava esses 3 anos, daqui pra frente, ó, dos 3 anos e 4 anos, não, 3 anos e 1 dia, daqui pra frente, gente, o servidor, ele relaxava e ficava eternamente deitado em berço esplêndido e não queria saber mais nada com a vida, não queria nada com o serviço. E virava o típico servidor público que a gente conhece. Então, veio essa emenda de 98 para salvar a administração pública, falando assim, que ele teria que ser eficiente o resto da vida. Por quê? Quando terminava esses 3 anos aqui, o que acontecia? Tinha uma avaliação de desempenho. Se ele passasse, né, tirasse uma nota boa nessa avaliação de desempenho, o resto da vida ele estava com o direito dele garantido ao trabalho. Agora, gente, essa avaliação de desempenho, ela não acontece só aqui, ó, no final do estágio probatório. Ela vai acontecendo várias avaliações de desempenho no decorrer da vida profissional desse servidor. Então, o princípio da eficiência ele foi ótimo, porque agora você tem que ser eficiente até você aposentar numa prefeitura, num órgão público. E não só durante esses 3 anos aqui do princípio probatório, sob pena de você ser exonerado. Então, foi muito bom esse princípio da eficiência. Aqui eu só coloquei para lembrar, né, a distribuição dos pontos para vocês. Na próxima aula, eu vou falar sobre os princípios que não estão explícitos, que não estão na Constituição Federal. E vou passar um trabalho para vocês. Esse trabalho, eu mudei a forma dele, porque ele vai ser um trabalho maior. Vocês vão ter que procurar umas reportagens, então eu vou dar ele na sexta-feira, para vocês me entregarem na outra terça. Eu passo ele e explico direitinho na próxima aula. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Bons estudos. Até a próxima aula, gente.